Muito obrigada, Basília Rodrigues. Nós falamos bastante aqui sobre os atos de vandalismo que aconteceram ontem à noite em Brasília e especialmente sobre o fato de até agora a gente não ter ninguém preso por esses atos de vandalismo. Pois nós conversaremos agora com o presidente da FENAPEF, a Federação Nacional dos Policiais Federais, Marcos Firme, sobre esses atos de ontem. Então, o Pedro Teixeira está lá ao lado dele, participa dessa conversa. Pedro, boa tarde. Eu não sei se o Marcos nos ouve nesse momento aqui também no estúdio. Se nos ouve, eu já queria deixar aqui a primeira pergunta, então. Muito obrigada por essa entrevista. E queria um pouco de explicação. Por que tantos policiais estavam ali naquele momento? E por que a gente não tem até agora notícia de ninguém preso por esses atos de vandalismo? Boa tarde a todos. Bom, a quantidade de policiais que estavam aqui é porque aqui é a sede da Polícia Federal, né? Então, todos os policiais estavam aqui nesse momento e tiveram que agir imediatamente até para conter a turba que estava aqui, né? E de não deixar que houvesse depredação ao patrimônio público e também às suas próprias vidas, né? Já que estavam tentando entrar no prédio e tacando fogo em todos os locais de carros por aí. Então, foi só uma reação da polícia aos ataques. Então, dificilmente dava para se prender alguém naquele momento, mas as investigações com certeza irá identificar todos aqueles que estavam aqui e serão feitas prisões, com certeza. A gente teve um episódio, presidente, logo depois que, de certa forma, os vândalos foram controlados e dispersados aqui do centro de Brasília, aqui na frente da sede da Polícia Federal mesmo, em que os manifestantes sentaram e eles poderiam, naquele momento, já ser identificados, abordados, algum tipo de investigação poderia ser feita. A gente sabe que o prédio da Polícia Federal ele é muito atualizado, ele é o edifício público mais novo aqui do centro de Brasília, certamente ele é super bem equipado com câmeras, justamente por se tratar da Polícia Federal. Essas prisões, essas ações, esse trabalho de investigação que poderia acontecer em um segundo momento, ele não poderia ter sido maior, de certa forma? É difícil dizer, né? Porque naquele momento os policiais estavam controlando para não haver a invasão e depredação do prédio público. E também das suas próprias vidas, como falei aqui. E com certeza essas câmeras, tudo que tiver, serão investigados. Você não pode sair prendendo todo mundo, né, sem ter uma razão. Às vezes, muitos que estavam ali não foram os que depredaram ou que não foram os que realmente praticaram o ato, o crime, né? Então, estavam ali, mas não praticaram o ato. Então, isso tudo vai ter que ser visto, tem que ser avaliado e, com certeza, com calma, sem muito estresse, né? Que traga à luz, né, as pessoas que realmente praticaram o crime e aqueles que também talvez premeditaram esse crime, porque pode ser também uma coisa premeditada, não sabemos ainda e com certeza tudo irá ser elucidado pelas investigações. Lu, eu vou fazer uma questão antes de passar para você e para todo mundo que está no estúdio. Essa, de certa forma, é uma segunda reação a uma prisão, a um movimento feito pela Polícia Federal. Isso aconteceu já no caso do Roberto Jefferson, em que agentes da Polícia Federal, eles foram atingidos naquela circunstância, com o uso de explosivos, enfim, houve uma reação. Ontem a Polícia Federal fez uma segunda prisão, também houve uma reação por parte dos manifestantes que estavam junto ali com aquele indígena que foi preso. Isso, de certa forma, gera uma preocupação para a Polícia Federal. O que pode ser feito a partir de agora, se com prisões tão delicadas houveram reações tão grandes, a gente presenciou cenas tão terríveis assim? Realmente são coisas que têm que ser avaliadas, né? A partir do caso do Roberto Jefferson, que inclusive é uma coisa totalmente inadmissível, e agora outro ato inadmissível que tem que ser coibido da maior forma possível pelo Estado. O Estado não pode permitir que os seus agentes sejam feitos reféns do jeito que estão sendo feitos, né? A Polícia Federal tem que ter essa liberdade, não pode aceitar. A Polícia Federal não irá aceitar, como o Estado brasileiro não pode aceitar esse tipo de comportamento na hora de qualquer prisão. Então, são coisas que já estão sendo avaliadas e, com certeza, toda a ação da Polícia Federal terá que ser revista nesses casos. Presidente,
acusação, digamos assim, no mínimo, de permissibilidade, ou seja, pessoas cometem atos muito graves na frente de policiais e elas não são presas no momento, identificadas no momento, pelo menos, elas não podem manchar a imagem da Polícia Federal? E eu lhe pergunto, se a polícia ou alguns policiais tivessem prendido alguns dos manifestantes que claramente ali já depredavam, e pelas imagens mostram, depredavam patrimônio público na frente deles, não seria mais fácil para identificar algum setor de inteligência, identificar quem são os mandantes desses atos? Sim, seria. Se tivesse tido alguma prisão em flagrante, sim, mas naquele momento ali específico, né, os policiais, como eu falei, estavam se defendendo, né, tomando conta do patrimônio público do prédio da Polícia Federal. E não conseguiram. Depois, posterior ao fato, e que chegou para ajudar os policiais que estavam aqui naquele momento, o GPI, que é o Grupo Tático, e outros mais, para poder ajudar nisso aí. Então, não sei o que aconteceu realmente, eu não estava aqui presente, né, mas com certeza, se tivesse a possibilidade de prender alguém, teria sido bem melhor. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Presidente, eu só tenho mais uma pergunta antes da nossa analista de política, Basília Rodrigues, que vai entrar aqui para também fazer uma pergunta. Corre-se agora em grupos bolsonaristas e até ministros agora têm falado sobre a possibilidade de serem black blocs e não apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Eles não têm exatamente o perfil de black blocs que nós conhecemos, nós jornalistas aqui, quando cobrimos algumas manifestações violentas de black blocs, que utilizavam roupas pretas, normalmente cobriam o rosto. O senhor tem alguma informação sobre isso? Não tenho nenhuma informação, até porque as investigações estão em curso, né, e ainda está muito, muito recente. Mas foi o que você falou, eu também não vejo, eu pessoalmente não vejo como black box, porque realmente foi aquilo que você falou. Geralmente eles vêm, né, com a cara mascarados, evitando ser identificados. E aqueles ali não, aparentemente estavam livres, né, do jeito que vieram, com pau, pedra, e não sei se já estavam preparados para aquilo ou foi acontecendo no momento ali. Então, é aquilo que eu falei, volto a dizer, tudo será identificado e com certeza serão identificados aí os que realmente fizeram toda essa baderna, esses atos de violência. Basília Rodrigues se junta a nós agora. Basília. Oi, Marcos Firme, tudo bem? Obrigada pela entrevista mais uma vez. Eu queria entender o procedimento adotado em relação ao preso, o cacique Sererê, que foi o estopim de todos esses atos aí de vandalismo no centro da cidade. Por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal executou essa prisão, levou para a sede da PF aqui em Brasília, né? Só que a informação mais nova que a gente tem, inclusive trazida pelo nosso analista Caio Junqueira aqui na programação, é que neste momento Sererê não está mais com a Polícia Federal. Cumpridos aí os procedimentos, ele foi encaminhado para o Complexo Penitenciário da Papuda, aqui em Brasília, que reúne os principais presídios. Por que isso? Que tipo de procedimento foi esse adotado? Está dentro do padrão? Ele foi preso a pedido do STF, levado para a PF e agora ele está na Papuda? Oi, Basília. Boa tarde. Realmente, eu não sei o procedimento que foi adotado, né? O que aconteceu e se ele realmente está indo para Papuda ou se já foi para Papuda. Mas isso tudo depende de como foi feita a prisão, qual a finalidade, se ele já atingiu a finalidade aqui, se ele foi ouvido aqui na Polícia Federal, e pode ir para qualquer prisão, qualquer corpo de presídio que realmente fique, né? Caso a Polícia Federal não tenha algum lugar ou foi determinado pelo próprio STF, não sei realmente o que foi feito a levar o preso para lá, mas pode ter ficado também na Polícia Federal. Isso tudo depende de como foi a determinação que veio do Judiciário. Presidente, uma questão sobre o trabalho da Polícia Federal nessa circunstância envolvendo o presidente eleito e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. É sob responsabilidade da polícia fazer a segurança dos dois, principalmente até a posse. Existe um cuidado especial, uma necessidade especial a partir de agora, principalmente no momento em que a gente está chegando próximo da posse e que esse tipo de vandalismo pode ser intensificado a partir de agora?
Com certeza, né, a segurança do candidato a Lula, né, já está bem reforçada, já está, e com certeza ficará ainda mais casos, né, relativo a esses fatos que já vêm acontecendo. Com certeza vamos ter ainda a Polícia Federal irá avaliar e eu vejo também que deve ser reforçada, que deve se tomar um cuidado muito grande com qualquer tipo de ato, né, que possa acontecer no dia da posse. Você me chamou, Lu? Sim, eu só queria saber do presidente qual o prazo que a gente pode dar de resposta também para a população sobre a identificação dessas pessoas que cometeram esses crimes ontem e que estão à solta, podem voltar a cometer crimes. Sim, o prazo é um prazo complicado, porque essas investigações, né, tem que ver o desenrolar das investigações, mas acredito que nesta semana ainda teremos alguns fatos aí que possa identificar os atos que foram praticados e por quem foram praticados. Quem está unido nessa investigação, presidente, cabe à própria Polícia Federal? Como é que está esse tipo de investigação? Foram crimes diferentes, né? Aqui no prédio da Polícia Federal e contra a própria Polícia Federal é um crime, né, federal, e os outros, né, serão pela Secretaria de Segurança do DF. Acredito que terá uma interligação entre as duas investigações, mas talvez sejam fatos separados, inquéritos separados, né? Acredita-se, a gente sabe para onde essas pessoas foram, porque muito se falou que alguns estavam acampados por aí, então seriam de fácil identificação. E agora, o que a gente sabe para onde essas pessoas foram? Não, eu realmente não, eu desconheço esse fato aí, de onde estão e como é que está sendo feito. Mas pela experiência do senhor, dá para imaginar que eles seguem aqui em Brasília, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que eles continuam aqui, né? Não tem por que sair, até porque eles são pessoas que estavam fazendo essas manifestações até então ordeiras, que não tem problema nenhum, é típico. Agora, quando passam a cometer esse tipo de crime de vandalismo, né, e que se pode até ser considerado um tipo de terrorismo contra o Estado brasileiro, então tem que se tomar cuidado e com certeza eles devem estar aqui na região ainda. Basília. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação. Se as manifestações de ontem acabaram manchando, arranhando de alguma forma a imagem da Polícia Federal, sendo que isso ganhou muita repercussão em todo o país. São manifestantes que foram para uma avenida aqui de muito fluxo em Brasília, o início da Asa Norte, em frente à sede, um novo prédio da PF, todo renovado, todo tecnológico, símbolo de trunfo, né? Algo positivo para a categoria ter conseguido ser transferida para esse novo prédio aqui no centro de Brasília. Lembrando que vocês passaram também neste último ano por várias negociações por reajuste salarial. Então, levando em consideração todo o noticiário relacionado à Polícia Federal, você acha que isso ter acontecido exatamente na frente da sede da PF, que quase foi invadida por estes manifestantes, não é algo que traz mais desgastes à imagem da PF? Eu acho que não. A Polícia Federal se preservou muito bem nesses momentos, né? Inclusive aqui, não deixando que entrasse, não deixando que ampliasse as coisas dentro do prédio da Polícia Federal, ou próximo a ela. E agora, eu acho que mancha mais ao Estado brasileiro, porque esse tipo de coisa tem que ser coibido, não podemos deixar que isso aconteça. Eu acho que o momento é um momento delicado, que tem que ter... Não podemos fazer nada assodado, que seja apressado, mas tem que ser coibido de uma forma exemplar. Isso aí é uma coisa que eu acho que deve ser feita pelo Estado brasileiro de uma forma exemplar. A polícia deve identificar essas pessoas, aí sim levar à justiça e a justiça fazer o rigor da lei com essas pessoas. Eu acho que isso aí sim. Agora a Polícia Federal não. A Polícia Federal fez o seu trabalho, está fazendo o seu trabalho, continua fazendo o seu trabalho como uma polícia de Estado, como sempre foi. Marcos, eu tenho aqui uma fala do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. Queria reproduzir essa fala aqui e depois voltar a conversar com o senhor. O Flávio Dino rechaçou que Lula tenha sido ameaçado durante esses atos. Vamos conferir o que ele disse. Infelizmente, há pessoas que se ocupem de criar histórias fantasiosas e difundi-las.
em relação à integridade e à segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nenhum momento o presidente Lula foi exposto a qualquer risco. O presidente Lula, nesse momento, está em absoluta segurança e assim prosseguirá até o momento da posse e até, portanto, o pleno exercício das suas funções. Eu queria ouvir do senhor uma outra crítica, que é uma espécie de crítica a um vácuo de ordem e de poder nesse momento, porque a gente vê o futuro ministro da Justiça se manifestando bem antes do atual ministro da Justiça, que nós apuramos aqui, estava jantando em um restaurante nesse momento. Vocês acham, percebem esse vácuo? Como vocês se sentem? Realmente, né, a percepção que se tem é que existe um vácuo aí dessa transição, né, para o próximo governo e que não está sendo bem administrada pelo atual governo. E com certeza traz problemas para a nação. Basília. Levando em consideração o resultado das eleições e todas estas repercussões, instabilidades, isso acaba trazendo mais responsabilidade para todas as instituições e com a Polícia Federal não seria diferente. Queria que o senhor falasse de como está o clima dentro da corporação, porque afinal de contas vocês passarão a ser comandados por um outro diretor-geral. Basília, deixa eu pedir para você repetir a pergunta que o nosso retorno caiu aqui. Como é que está a PF hoje, Marcos Firme, esperando ser comandada por um novo diretor-geral, que é o Andrei Rodrigues, muda também o ministro da Justiça. Qual é o estado de ânimo neste momento da categoria, levando em consideração que vocês muitas vezes eram associados ao governo atual, ao governo de Jair Bolsonaro, pelas bandeiras ligadas às forças de segurança, o pedido pelo reajuste salarial, o programa de progressão na carreira de vocês? Qual a expectativa da categoria hoje? Basília, é um novo governo, né? É muito normal isso para nós, né? Nós já passamos, a Polícia Federal vai fazer 80 anos, já passou por vários, né, governos, isso é muito natural. A categoria vê com muita naturalidade a mudança, né, do ministro da Justiça, um novo governo, né, de ideologias diferentes, mas aquilo que nós falamos, a Polícia Federal é uma polícia de Estado. Então, nós passa governo e entra governo, nós estamos aqui firmes e fortes fazendo o nosso trabalho. E a categoria vê com muita naturalidade toda essa mudança e o novo ministro e o novo diretor-geral também serão novas diretrizes, né? A Polícia Federal vai se adequar a ela e com certeza, como o futuro ministro já falou, que quer conversar com a Polícia Federal, com os integrantes da Polícia Federal, e nós, como a Federação Nacional dos Policiais Federais, que somos representantes desses policiais federais, estamos abertos ao diálogo, queremos conversar, precisamos conversar com o novo governo, né? Colocar aí as nossas pautas, toda a pauta dos policiais federais, propriamente dito, para que ele possa nos ajudar a resolver. Eu queria continuar nessa mesma seara, Marcos, porque eu queria ouvir um pouquinho do sentimento dos policiais federais nesse momento, diante de tanta exposição e acusação nos últimos anos, e isso não vem só do governo do presidente Jair Bolsonaro, a gente pode falar desde o lavajatismo, fala-se em impregnação da polícia, não só como uma corporação que serve ao Estado, mas que serve a governos. Qual é o sentimento dos policiais, até para se livrar dessas acusações também? Aquilo que eu falei, a Polícia Federal é uma polícia de Estado e os policiais federais, na sua independência, né, investigativa, com certeza não deixam se impregnar por isso, por essas nuances de governo que está naquele momento, né? Isso é bem nítido, né, em todos os outros governos e também no próprio governo atual, né, do Bolsonaro, foi dessa forma. Por mais que queiram emplacar alguma coisa, a Polícia Federal se protege. Existe uma blindagem, né, feita pelos próprios policiais com relação a isso, para não deixar impregnar essas questões ideológicas, essas questões de governo e não de Estado. Queria ouvir também esse sentimento de sua parte, Marcos, como representante, então, dos policiais federais, a sua perspectiva, ou expectativa, melhor dizendo, para esses próximos anos.
As expectativas são sempre boas, né? Quando entra um novo governo e a gente tem uma nova percepção de conversa e outras nuances nesse ponto, é sempre bom e a gente espera que realmente o governo, né, o novo governo, cumpra a sua promessa de conversar, de ouvir todos os policiais federais para que a gente possa estender isso também para a segurança pública. O senhor já teve algum tipo de conversa com o novo diretor-geral da Polícia Federal, agora indicado, né? Ele vai assumir a partir do dia 1º de janeiro? Sim, nós tivemos uma conversa semana passada, né? Ainda ele não estava indicado ainda, nem tanto ele como o ministro Flávio Dino não estavam indicados. Nós tivemos lá no grupo de transição, conversamos, levamos algumas pautas, né? Que são assim as 3 pautas que a gente acha urgentes, de imediatas para o governo atacar. E fomos muito bem recebidos pelo delegado Andrei. E conversamos e logo depois ele foi, né, indicado pelo ministro naquele dia lá que foi anunciado o Flávio Dino e demos os parabéns e contamos aí com novas conversas daqui para frente e também depois da posse. Quais pautas? Eu ia encerrar, mas a Basília fez uma pergunta agora. Quais pautas, presidente? Falou 3 pautas. Quais pautas? São pautas assim, pautas que já são históricas na Polícia Federal, né? Como a lei orgânica, né? Como eu falei, já a Polícia Federal vai fazer 80 anos e até hoje não temos ainda uma lei orgânica que especifique em lei as atribuições, né, dos 5 cargos da Polícia Federal. Então isso aí é uma coisa urgente de ser feita, eu acredito que o governo vai atacar isso aí. A questão também que nos foi muito caro, né? Foi a Previdência, a reforma da Previdência nos atingiu assim na espinha dorsal do policial, que tivemos uma pensão por morte horrível, as mulheres foram drasticamente atacadas nessa reforma. Então, tudo isso nós colocamos para eles e a reestruturação da Polícia Federal, como você falou, né? Não só na parte remuneratória, mas na própria estrutura da Polícia Federal. Nós conversamos com Marcos Firme, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Eu agradeço demais, Marcos, por essa entrevista e também Pedro por estar aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu, Lu, até. Até já.